Tá gravando, foi. Então, gente, a prova, como a gente combinou, ficou para que dia mesmo? Dia 15? Isso, professora, dia 15. Tá. Então eu vou combinar assim, então fica para dia 15. Dia 15 eu vou ter a gente vai fechar, tá, porque não sei se vocês viram que é o laboratório de avaliação, né, esse essa funcionalidade, né, que a gente tem no Aprender, e eu só consigo ver o que vocês colocaram lá quando eu fechar. Então eu tenho que fechar a avaliação para poder começar a ler, tá. Então eu vou fechar dia 15 mesmo, tá, aí a gente fecha de vez, porque senão eu não consigo nunca começar a comentar também os textos de vocês, tá. Aí a gente vai fazer mais um trabalhozinho, uma coisinha bem simplesinha, como um complemento para quem não for bem ou para, enfim, pra nota. E hoje eu vou falar do texto do Parmênides, que é aquele texto do Heidegger, que é complemento ao do Heráclito. Vocês vão ver, acho que a gente já falou aula passada, que Heidegger faz é aproximar Parmênides e Heráclito, na verdade, ao invés de pensar como oposição, o filósofo do ser, o filósofo do vir a ser, ele pensa que ambos estão voltados à questão da verdade, da aletheia no sentido grego, e que são ambos pensadores originários, que se puseram diante da pergunta originária, que é um pouco essa questão que a gente vai ver hoje no texto do Parmênides, que a gente viu já a aula passada, como Carnap fala um pouco dessa questão da arqué. Então é o que a gente vai falar hoje, tá? Do texto do Heráclito e do Parmênides. Quem quiser, eu vou colocar lá depois no Zap, eu tenho essa versão. Isso, pode ser até às 11, até meia-noite. Eu tenho essa versão do Parmênides, esse livro aqui, que é um curso do Heidegger, tá? Então é um curso que foi depois transcrito, vocês vão ver que inclusive ele tem um modelo, o curso recapitula, volta, tal, fala novamente, porque ele tem um pouco essa função oral, e eu tenho a versão em alemão, eu posso colocar lá para vocês o PDF, claro, querendo que ninguém leia alemão, óbvio, mas para estudar alemão é bem legal, porque como é um texto de um curso e as frases são curtas, e apesar de ser um texto difícil, de entender, ele é um texto simples, é muito bom para estudar alemão também, assim, se vocês quiserem estudar, eu vou colocar lá, se vocês quiserem comparar, porque a gente estava falando daquela coisa do cotejo, né, que palavra ele usa para falar começo, que palavra ele usa para falar início, eu vou falar um pouquinho disso para vocês. A aula que vem, então hoje é a aula do dia 13, a aula que vem, dia 20, a gente vai ler o texto do Quine. O Quine, como eu disse para vocês, é esse aluno estadunidense, discípulo, na verdade, estadunidense do Carnap, não sou exatamente um aluno, que vai então fazer esse contraponto ao que a gente está lendo no Heidegger. Então, se a gente lê o Heidegger, a gente não vai ler Carnap, eu só citei, eu preferi puxar por esse autor americano, porque também é um dos poucos textos que não tem formalização lógica, né? Então, porque depois muitos textos dessa tradição, que é a tradição mais analítica, costuma formalizar as frases, os enunciados, né? Frases não, os enunciados. E cria uma dificuldade grande para nós, né? Eu também não sou lógica, e uma compreensão que escapa ao que que eu estou propondo aqui, que é, na verdade, só mostrar o contraponto para vocês. Por outro lado, esse texto do Quine, ele fala muito propriamente da lógica contemporânea, da lógica, desse retorno à lógica que aparece no século XX com o Frege, que era um matemático, e com o Russell, com R, tá? Tem o Russell com H, vou dizer para vocês, a minha pronúncia não é boa. E esses dois grandes lógicos, né, que trazem elementos, inclusive, da lógica matemática, eles vão ser incorporados e explicitados pelo Quine nesse texto, quando ele está perguntando como a linguagem pode dizer o ser, num certo sentido, só que no sentido dele. Como a linguagem pode dizer o que há, que é um pouco o que a gente está vendo aqui em outra tradição que o Heidegger está perguntando. Como é que você tem a pergunta originária em relação ao ser, né? Mas não é isso, tá? Porque a metafísica, inclusive, para o Quine, significa outra coisa. Então, é um pouco essas duas tradições que eu estou tentando opor para vocês perceberem como uma espécie de quebra, uma ruptura mesmo dos caminhos do que a gente chama de ciência filosófica. Um lado vai para essa questão que a gente chama de filosofia continental, né? Heidegger, Hegel. Outro lado vai muito para essa interface analítica, que vai fazer interface com a lógica, com a matemática, com a ciência,
e como também esses momentos, essas tradições já se encontraram novamente, né. Há vários autores que fazem curto-circuito já dessas tradições, mas elas criaram modelos de pensamento muito diferentes. E eu estou falando um pouco disso, porque também o curso de Introdução à Filosofia tem a função de apresentar os outros cursos do Departamento de Filosofia que vocês quiserem ou puderem, eh, frequentar, se vocês quiserem, frequentar. Então vocês vão ver curso de lógica, curso de filosofia da mente, que tem mais uma pegada mais analítica, curso de metafísica, às vezes com uma pegada mais analítica, às vezes com uma pegada mais historicista. Então vocês vão ver muito isso, e eu estou fazendo um pouco esse cardápio, vamos dizer assim, do nosso departamento, tá. Então a oferta já vai sair, se vocês quiserem depois olhar, tem ética, tem ética, inclusive era uma disciplina que a gente oferecia para o direito, não oferece mais, mas eu imagino que ainda deve até fazer parte, de uma equivalência do curso de vocês. Tem ética, tem lógica, filosofia antiga, tudo isso eu estou querendo apresentar aqui para vocês as várias dimensões do curso. Depois a gente vai pegar o texto do Oswaldo Porchat Pereira, que é um filósofo brasileiro, que vai comentar, então a gente vai juntar o fim com o começo, vai comentar de forma crítica o texto que ele traduziu, que é o texto do Goldschmidt, né, que é o texto com o qual a gente inaugurou, e vai falar também, embora a gente já tenha falado disso, dos limites do método. A gente, na verdade, está aplicando o método, porque eu acho que ele é um método interessante, principalmente para quem vai trabalhar com a linguagem, e eu acho que vocês trabalham, vocês, a maioria aqui é do direito, mas eu já vi que tem gente das letras, tem gente de outras áreas, mas, no geral, nós trabalhamos, né, nossas interfaces são uma linguagem, e a linguagem ela cria no nosso universo, às vezes o bem e o mal, a verdade e a falsidade. É a linguagem que produz isso. Então eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado com a linguagem, né, que eu acho que vocês vão aprender teoria da argumentação, mas a filosofia ela tem essa questão como uma questão primordial, como, dar a ver pela rede da linguagem, pela rede do texto, essa verdade, né, que você quer explicitar. Então, eu acho que nisso o método estrutural ajuda muito a ler e a escrever, mas ele tem limites e o Porchat vai expor esses limites, embora a gente já tenha falado de alguns que não são os que o Porchat vai pôr. E no dia 25, tá, que é antes dessa aula do Porchat, que é dia 27, eu vou postar para vocês um vídeo que vai falar dessa parte final do curso, que é um vídeo sobre o texto da Drusilla Cornell, que é Repensando o Tempo do Feminismo, que na verdade é uma tentativa, eu não quero falar do texto dela exatamente, minha questão não é o problema com ela, não é que eu seja também muito ligada ao pensamento dessas feministas, mas é mais apresentar como essa história da filosofia canônica que a gente viu até agora, ela está sendo criticada, não só do ponto de vista do feminismo, mas o feminismo é uma porta de entrada, mas também por vários outros enfoques. Então, na verdade, todas essas reinterpretações da tradição, porque são reinterpretações da tradição, elas vêm um pouco a reboque dessa crítica a uma historicidade unificadora, né? Então, tanto as críticas decoloniais, as críticas epistemológicas, né, as críticas a um certo eurocentrismo, vem um pouco nesse mesmo desenho que é que o feminismo vai fazer. Claro que cada um com os seus problemas específicos. E claro que falar feminismo, falar decolonial, falar questão indígena, epistemicídio, é falar um monte de coisa, porque entre essas várias linhas há também nuances, diferenças, polêmicas, tá? Então eu vou falar um pouco disso, tá? Nesse final. E aí no dia 4 é a nossa última aula, tá? Nossa última aula, porque o curso acaba dia 6, ok? Então é esse, e aí na nossa última aula eu vou tentar fazer um fechamento, falar um pouco desse texto da Hannah Arendt, a quebra entre o passado e o futuro, que está entre o passado e o futuro, é um texto, um livro, que é um texto curto, acho que vocês viram, que é exatamente um pouco como a Hannah Arendt, que é essa autora que vai ter essa carga exatamente da crise da filosofia e da tradição europeia, porque ela é uma autora que se torna pátria, precisa sair da Alemanha, vai para os Estados Unidos, então ela faz esse movimento da Europa para a América, né, da língua alemã para a língua inglesa, então ela se movimenta muito nesse sentido, e ela vai falar exatamente do como a gente pode lidar com esse fardo
que é aquilo que nós carregamos como passado, nós estamos puxados para trás, e ao mesmo tempo como que a gente pode ver a abertura a esse futuro, voltando então inclusive um pouco àquele texto do Adorno. Então esse vai ser o fechamento no dia 4. Até lá vocês já vão ter talvez visto um pouco a prova, a gente pode comentar a prova também, espero que dê tempo de eu fazer um comentário até dia 4. E é isso, esse vai ser então o final do nosso curso, tá? Então vocês vão ter como atividades mais essa prova, que vocês estão terminando agora dia 15, e mais um exercício curto e simples, tá? Que é só para dar uma continuidade, porque vocês sabem que os cursos de 4 créditos precisam ter 2 avaliações, né? Então, não ficar numa avaliação só, que uma avaliação só também é muito arbitrário, né? Aí a gente vai fazer um outro exercício também que soma nota, mas todos os fóruns já somaram, já estou lendo os fóruns, então já tudo encaminhado. Tá ok assim? Vocês têm alguma questão sobre essa parte do final do curso? Acho que tá aí, também aí vocês conseguem visualizar tudo que a gente tem que ler e como que a gente tem que ler, né? E já dá para ver como a gente cumpriu, embora não tenha muito essa preocupação de cumprir, de fechar nada, mas a gente cumpre um pouco aquilo que a gente propôs. Diga, João. Professora, eu fiquei com 2 questões, acho que a primeira é mais simples. Eu acabou travando aqui na hora que você falou a data dessa última avaliação, não quando você estava explicando, mas só a data mesmo. Eu não falei realmente, porque eu vou esperar ver as provas de vocês. Aí, mas essa última avaliação, ela vai ser bem simples. Ela é mais simples que os fóruns que vocês já fizeram. Assim, então é só um fechamento mesmo, que é, na verdade, inclusive porque como a gente está tratando os textos agora, a gente está tratando de textos mais complexos, de textos que pressupõem muitas interfaces. A filosofia contemporânea, ela ao mesmo tempo é mais próxima de nós, e, portanto, nós entendemos mais as mediações, mas ela abre muitas questões que a gente não tem como ler estruturalmente, estrito senso, né? Fica uma coisa mais difícil, então eu não posso fazer perguntas muito como aquelas, compare a noção de história em Heidegger, em Carnap, não sei, nem eu saberia responder isso. Então vai ser uma coisa bem pontual, bem simples, só para a gente fechar mesmo. E posso perguntar para vocês aí quando vocês queriam. Dia 4 é o último dia, dia 6 eu podia colocar para vocês. Que é o último dia de aula, é dia 6, né? Dia 6 eu podia colocar esse exercíciozinho. Porque aí vocês já estão tranquilos, vocês já leram, a gente já fez o curso, e aí vocês colocam, vocês provavelmente já vão ter visto a outra prova, aí vocês só ficam com isso para fechar, e dia 19 a gente entrega as notas. Pode ser? Pode ser antes também, vocês que sabem. Que eu sempre fico pensando que vocês devem estar super acumulados de coisas para fazer, né? Super cheio de exercícios, provas, assim. Então, ficaria assim, já terminou, não sei como é que é o costume nos outros departamentos. No nosso departamento, na filosofia, a gente termina as aulas no dia 6, né, todo mundo, e aí a gente tem 2 semanas, a semana que sobra depois, como defesa de monografia. Então, né, então a gente tem um pouco isso, de todo mundo fazer um pouco nesse modelo, porque inclusive as defesas de monografias todos os professores participam. E a gente entrega a nota no final do prazo, realmente, né? Entrega a nota, o que significa? Entregar aquela menção com as letrinhas e tal, porque vocês já vão ter recebido a prova, visto mais ou menos os comentários, tal, que eu acho que é o que mais interessa, né? Então vocês já vão estar, enfim, meio que tranquilos, vamos dizer assim. Vocês só vão se tirou MS, SS, mais essa coisa, quantas faltas. As faltas, falei para vocês que eu calculei mal da última vez, todas as vezes que eu calculei mal, então eu vou tentar aí melhorar os meus cálculos, tá? Enfim, mas é também baseado naquilo que vocês que tem lá nos fóruns, e eu não estou reprovando ninguém por falta, inclusive porque nem teria como fazer isso, primeiro porque vocês não são obrigados a assistir às aulas, às atividades síncronas, né, que isso está na resolução do CEP, né, eu tenho que fornecer uma possibilidade de vocês assistirem de forma assíncrona, que é aquela do YouTube ou a transcrição, as transcrições vão chegar ainda, tá, dessa parte final,
Então eu não posso reprovar desse modo, e eu também não estou passando formulários, essas coisas assim, não estou fazendo nada muito radical, então evidentemente eu não estou reprovando ninguém por falta. É mais assim, né, saber se eu dou quantos por cento, né, enfim, mas também isso aí é tranquilo, tá, gente. Você quer perguntar, João? Sim, professor, eu tinha uma segunda questão, que eu não sei ao certo uma questão, uma sugestão, porque eu tinha visto alguns colegas conversando Hum. sobre a possibilidade da entrega dessa prova de agora, a primeira prova, ser no dia 18. Eu não sei se tinha sido avisado alguma coisa nesse sentido, e se não foi, se existe alguma possibilidade. Não sei se vocês preferem que seja dia 18, por mim tudo bem. Eu só acho assim, quanto mais tarde fica, mais difícil para mim é entregar para vocês um comentário, assim, no prazo, né? Mas por mim é tanto tranquilo, se vocês quiserem dia 18, tranquilo. Agora, aquilo também, assim, eu não tenho como, mas eu já entreguei, já não dá para você olhar, não. Eu só vou conseguir olhar essas provas quando eu fechar, porque agora está aberto lá, tem um pontinho que eu clico, está aberto envio. Aí eu tenho que fechar o envio e abrir a avaliação. Então não dá para enviar e avaliar, entendeu? Ao mesmo tempo. Porque senão eu já ia corrigindo, né? Já ia lendo, né? Ah, tá. Pode ser. Vale lembrar, gente, só aproveitando aqui que também está gravando. Em algum arquivo editável, tá? Porque PDF eu não vou conseguir comentar com vocês, tá? E é mais legal, eu entro no texto, sugiro vírgulas, tal, assim, né? Falo aqui tem um problema, aqui eu acho que tá bom, aqui eu acho que você saltou o argumento. E aí a gente conversa mais, sabe? Assim, mais rente ao texto. Agora, se tá PDF, eu não consigo. E mesmo com aquela caixinha, eu não acho tão legal. Eu acho mais legal mexer no texto, como se o texto fosse uma massa, assim mesmo, né? Coisa de revisor. Então, coloquem lá em Word, porque eu acho que também os comentários são mais interessantes, tá? Os comentários que eu faço no próprio texto, né? Porque eles vão dentro do texto. É um comentário que também penso como um pouco estrutural, mais do que de conteúdo. Tá? É um comentário estrutural, é um comentário que analisa o desenho do texto de vocês. Então, fica para dia 18, então, dia 18, 1, 2, 3, quem é contra? Ninguém vai ser contra. Então, dia 18, ok? Nossa, que silêncio. Ok, muito obrigado, professora. Está todo mundo em silêncio, mas está todo mundo aí vibrando, menos quem já fez. Esse certamente não estou vibrando. Mas... Quem já fez e quiser refazer, assim, eu sei que, assim, grosso modo, e aquela questão da meritocracia, todo mundo vai ser avaliado do mesmo jeito. Eu acho assim, feito é feito. Eu não, enfim, não vejo muito isso. Mas se vocês quiserem trocar o arquivo, enfim, né? Melhorar, tal, pode ter esse tempo até dia 18. Eu acho que você só ir lá, cancelar e colocar o outro. Mas, assim, eu acho, assim, sinceramente, entregou, tá entregue, né? Assim, já vai, né? Porque é um pouco o ritmo da academia, né? A gente tem que se acostumar um pouco com isso. Assim, mas todo mundo tem a chance de dia 18. Então, hoje, então, entrando aqui no assunto, eu queria retomar um pouquinho que eu falei daquele texto do Heráclito, né? Então, esse texto do Heráclito que a gente leu, em que Heidegger pega 3 fragmentos do Heráclito, organiza de outro modo. Então, o primeiro fragmento é o fragmento 16, o segundo fragmento é o 123 e o terceiro fragmento é o 30. Ele organiza de outro modo, diferente do que está na coletânea tradicional da ordem, mostrando que, na verdade, na leitura dele, esses fragmentos eles apontam para a noção de aletheia, que é essa noção de desencobrir, e depois no Parmênides, que a gente vai entrar agora, ele faz vários comentários à tradução dessa palavra, desvelar, desencobrir. Ele diz por que não é descobrir, né? Vai que tenta melhorar e piora. Eu já fiz isso, sabia? Você quer enfeitar, põe umas coisas aí, você coloca, vou colocar mais esses parágrafos, aí coloca umas coisas que não tem nada a ver, né? Já fiz isso. Já fiz de tudo na minha vida, né? Mas, então, dia 18. Então, aí ele pega, o Heidegger pega esses 3 fragmentos, então ele tenta mostrar que esses 3 fragmentos estão apontando para essa ideia de aletheia, de verdade, que mantém um núcleo de encobrimento. E aí, os 3 fragmentos que ele pega é aquele primeiro,
que na minha tradução fica do que não tem ocaso, como manter-se encoberto, né? Ou se vocês pensam, como manter-se encoberto, faça o que nunca se deita, que é outra tradução, tá? Que ele vai falar, então, muito desse dinon, né? Que é o caso, e latoi, que é o outro termo que ele vai falar muito, que tem a ver com lântano, e lete, que é esquecer, esconder, ocultar. Então, um pouco esse primeiro trecho. O outro trecho que ele vai comentar. Com Faustinha, falta que tem que marcar com ela para provocar. Acho que Aí tem os alguém exames que eu tenho que fazer, né? Ela passou e eu não fiz ainda. Como é que eu faço? Ah, consegui. Eu consigo fazer vocês ficarem mudos, ó. Mas acho que foi ela. Mas então, e aí o outro que seria o próximo, né, que ele pega, que é o 123, é a physis scriptae filei, a physis ama esconder-se, e aí ele relaciona esses dois, dizendo que, portanto, aquilo que não tem ocaso e para o qual não há encobrimento, não há como se encobrir, é a physis, essa que também ama esconder-se. Então ele mostra que há uma espécie de contradição que, na verdade, é muito própria a esse ocultamento que é interno à própria palavra aletheia em grego. E aí ele pega o último fragmento que ele comenta, que cosmos é em si, nem homem nem Deus criou, sempre foi, sempre é e sempre será, fogo vivo, acendendo e apagando segundo a medida. Esse é o outro também, a tradução é meio mais ou menos minha. A físis seria esse fogo que acende e apaga, que é, na verdade, também essa ideia de que é um pouco esse lusco-fusco da vida, né? Então, ele faz esse desenho ao comentar o filósofo Heráclito. A gente falou a aula passada, acho que alguém falou que estudou na escola, e é claro, é da tradição, e o próprio Heidegger vai comentar, que Heráclito e Parmênides são filósofos colocados em polos opostos. Heráclito é o polo do devir, do vir a ser, do que é e pode não ser, aquele que entra e não entra no mesmo rio, enquanto que Parmênides, o eleata, é o filósofo do ser. Inclusive, a palavra eleata, o eleatismo, significa aquilo que é ligado a uma espécie de fixidez do ser, da essência. Então, se você fala assim, tem um certo eleatismo nessa filosofia, é porque ela é voltada, talvez, por uma espécie de ser que é constante, uma constância de um ser. Então, ela é ao contrário, portanto, de uma filosofia em devir, em que o ser é e não é e vai se transformando. Então, essas questões, elas são internas à história da filosofia, mas é exatamente esse movimento que o Heidegger está fazendo, de retomar, remeter a filosofia aos seus princípios, e é pouco essa questão que a gente vai ler também no texto do Parmênides, remeter a filosofia à sua arqué, né, a sua pergunta originária, exatamente para rever essas decisões metafísicas que colocaram devir e ser em oposição, sensível e inteligível em oposição, que colocaram também que a verdade ela deve ser uma espécie de esclarecimento e que ela não deve comportar nenhum tipo de obscuridade no seu núcleo, que é um pouco essa noção de veritas, mas é também uma noção de verdade do esclarecimento, né? Esclarecimento é trazer o que está obscuro à luz, né? Então, você não deixar nenhum ponto obscuro. Inclusive, é uma das críticas que o Heidegger faz à leitura hegeliana de Heráclito. Dá para ver que Hegel é bastante heraclitiano, né? Assim, o que é vira um outro para virar um outro, então ele tem esse movimento interno ao ser, interno, uma espécie de devir, só que a crítica que o Heidegger faz é que Hegel se apropria, vamos dizer assim, desse devir heraclitiano para torná-lo uma espécie de esclarecimento, para romper essa noção de obscuridade. Por isso ele começa o texto aqui, esse do Aletheia que a gente leu a aula passada, falando da noção de que Heráclito era o obscuro, não porque ele é fragmentado para nós, mas porque ele era obscuro já na sua essência, ele já quis ser obscuro. É o filósofo que não quer apagar esse núcleo obscuro da palavra aletheia. No curso Parmênides, que é um curso que ele fez nos anos 40, isso aqui é um curso, né? Então ele fica voltando atrás, tal, enfim, ele vai retomar várias questões do Heráclito, dizendo que Heráclito e Parmênides são filósofos muito mais aproximados do que a tradição costuma perceber, exatamente porque são filósofos da aletheia, da verdade, no sentido grego. E aí a gente vai falar bastante dessa noção de verdade aqui no poema de Parmênides. E eu queria primeiro, sei que vocês já ouviram, leram
o poema lá naquele videozinho, eu queria começar lendo um pedaço do poema na tradução que eu acho mais bonita, que é essa daqui dos Pensadores, que eu falei para vocês. E eu vou comentar outras traduções, né, também, um pouquinho. E aí o texto começa assim: as éguas que me levavam onde o coração pedisse conduziam-me, pois a via multifalante me impeliram da deusa, que por todas as cidades leva o homem que sabe. Por esta que eu era levado, por esta muito sagaz me levaram as éguas, o carro puxando e as moças a viagem dirigiam. Então, são as aurigas imortais que levam esse jovem nessa biga, né? Enfim. E aí, esse carro, ele é descrito dos seus eixos, a porta, os gonzos da porta, como a porta abre, tudo isso é muito materialista, se vocês quiserem, entre aspas. É muito, uma descrição muito real. É um poema que vai descrever a sirene, ele vai descrever aqui o eixo nas mãos emitia som de sirene, e é bastante real o que ele narra, até chegar à soleira de uma porta, e essa soleira, já que a gente falou do Ulisses na aula passada e da Odisseia, é uma marca também do poema do Homero. A soleira da porta marca um domínio, o oikos, né? Oikos é a palavra grega para dizer casa, que é a tradução, a traduzida para o latim, é a tradução do latim, domus, né? A palavra que se traduziu latinamente por domus, de onde vem a nossa palavra domicílio, mas também domínio, né? Domus é o domínio do pater família, né? Do pai da família. Isso também aparece na Grécia, o oikos, ele tem o senhor desse oikos, o senhor da casa, que é Ulisses, exatamente por isso que a Odisseia gira em torno da volta para essa casa que está dominada por outros homens porque ela não tem cabeça, ela não tem dono. E a Penélope tem que escolher um deles para que essa casa volte a ter uma ordem, já que Telêmaco, o filho, é ainda um menino, ele ainda não é homem, por isso ele sai numa viagem, porque senão ele poderia tomar a casa, a mulher não pode tomar a casa. Outras questões que a Nicole Nohar já disse, né? Enfim, que as mulheres não são cidadãs. E é um pouco esse desenho que aparece aqui também, né? Esse carro que chega à soleira de uma porta, e aí, nessa porta, na soleira dessa porta, aparece uma deusa e ela diz: ó jovem, companheiro de aurigas imortais, tu que assim conduzido chegas à nossa morada, salve. Pois não foi mau destino que te mandou perlustrar esta via, pois ela está fora da senda dos homens, mas lei divina e justiça. É preciso que de tudo te instruas, do âmago inabalável da verdade bem redonda, e de opiniões mortais, as broton doxai, né? As opiniões dos mortais, em que não há fé verdadeira. No entanto, também isto aprenderás, como se as aparências deviam validamente ser tudo por tudo atravessando. Então, essa é a fala da deusa. A deusa diz: existe, por um lado, uma verdade bem redonda, um núcleo inabalável da verdade, da letéia, da letés, e existem as opiniões mortais, Broton doxai, as opiniões mortais, as várias formas de pensar e as aparências, que também precisam ser, de alguma forma, validadas, elas precisam ser perpassadas por algo que as valide. Então, são os dois caminhos que a deusa abre nesse momento do poema. Depois o poema continua, ele é bem fragmentado e ele causa alguns problemas de interpretação por essa fragmentação, mas aqui nesse momento que é o momento que nessa introdução do curso em que o Heidegger vai se fixar. Aí ele vai dizer então sobre a palavra aletheia. Vocês viram que aqui está no livro a palavra aletheia, que a gente já viu ali na luzinha, né? E eu super tecnológica, né? Pego uma luzinha. E ele começa o texto falando: Parmênides cai Heracleitos, né? Então, Parmênides e Heráclito, né? Parmênides cai Heracleitos, não. Parmênides e Heráclito, que a tradição colocava como opostos, são ambos pensadores da essência da verdade. Eles são, portanto, vai dizer Heidegger, pensadores originários. É um pouco essa a questão desse curso, vamos dizer assim.
Mas aí ele vai se perguntar o que significa dizer que eles são Anfanglish, que eles são pensadores originários, pensadores dos princípios, dos primórdios. E aí ele vem com uma frase que é bem interessante, porque inverte uma certa lógica do cálculo, que é o pensamento do cálculo, que ele diz que é o pensamento moderno. Não sei se vocês se lembrarem que eu falei para vocês na aula passada, ele fala muito do déficit de normatividade que a filosofia parece ter, e ela empresta da matemática essa normatividade científica. Então, ela empresta de outras áreas, como se ela tivesse menos que a própria matemática em termos de ciência. E, nesse sentido, nós nos tornamos, nós, homens modernos, homens do cálculo, como se o cálculo, ou a matemática, ou a matematização, ou a lógica, fossem superiores em explicação, vamos dizer assim, do ser, do que a própria filosofia, que é a questão que ele põe lá em 1928. Aqui ele coloca a questão nesses termos. O princípio é o que na história essencial vem por último. Então, na história essencial, aquilo que está no começo vem por último. Então, é por isso que superar a metafísica é voltar a metafísica para o seu começo. E eles, naturalmente, para um pensar que conhece somente a forma do cálculo, a nossa forma de pensar, a frase o princípio é o último permanece um contrassenso. Antes de tudo provém o princípio aparece em seu início oculto num modo peculiar. Por isso surge o fato surpreendente de que o princípio facilmente é tido como incompleto, inacabado, grosseiro, primitivo. E, nesse sentido, que ele vai criticar a noção de pré-socrático. E ele vai criticar também mais para frente, lá na página 19, quando se fala que a deusa do poema de Parmênides é um resto mitológico, dentro daquela ideia de que a filosofia é o contrário do mito. Vocês já devem ter lido isso também, que é da tradição. Logos e mitose. Então, a racionalidade, ela rompe com o mito. Como aqui a gente não está ainda na ciência, entre aspas, a gente estaria num pré alguma coisa, Parmênides é ainda mitológico, é ainda poético, ele é ainda não metafísico, como se ele devesse vir a ser metafísico, vir a ser socrático, porque ser pré-socrático significa que você é um déficit em relação a Sócrates. Você ainda não é Sócrates, mas você prenuncia Sócrates. É exatamente o contrário que ele vai dizer aqui. Essa ideia de um primitivo como alguma coisa que falta. Ele vai dizer o contrário, ao contrário. Eles pensaram, eles escreveram muito menos, eles foram muito mais simples e eles pensaram muito mais. Porque eles pensaram aquilo que é essencial. Ele vai falar isso, inclusive, em relação aos filósofos modernos, é uma coisa até meio engraçada que vocês vão gostar. Ele fala assim, você tem a crítica da razão pura, você tem Hegel, a fenomenologia do espírito, 400 páginas, enquanto esses pensadores pensaram por fragmento e pensaram muito mais. Essa é a grande crise do homem moderno. De você ter que pensar muito, dizer muito, falar muito para falar aquilo que esses homens, por pouco, já falavam. Então, E aí ele continua nessa ideia, então, de que eles são os principais, esses pensadores originários, e eles perguntam por que um curso, né? Esse aqui é um curso universitário, por que um curso sobre Parmênides? Por uma mera erudição, por uma questão histórica. Por que estudar Parmênides? Vale lembrar, se fosse um autor como Carnap, Parmênides para ele não é filosofia. Você pode estudar na letras, como poesia, como que você quiser. Agora, não é filosofia, não é ciência filosófica. E a intenção de refletir, ainda hoje, a partir do pensar de Parmênides e de Heráclito, permanece assim cercada de múltiplas dúvidas e objeções. Porque parece um pouco que é uma coisa. Por que você está fazendo isso? Ele diz, a tradição disse que esse é um poema doutrinário. Então por que nós nos voltaríamos? Não é nem uma doutrina, nem um poema, ele vai dizer. Talvez não se trate, dizer, nem de um poema no sentido de poesia, nem de uma doutrina. No entanto, para se entender como as palavras são ditas e como o dito é pensado, isso somente pode tornar-se claro e rigoroso se soubermos o que é pensado e o que necessita vir à fala. Aqui, de uma maneira única, a palavra Wort, que é a palavra, é falada e um dito spam vem à fala. Aqui, então, tem essa oposição, palavra e dito, linguagem, que a gente não tem exatamente em português, né? Essa ideia de que há uma espécie de abertura ao todo da linguagem. Ele vai fazer várias críticas nesse texto, veladas, a esse modo lógico de separar pedaços da língua e comparar essa frase às coisas reais e ver se essa frase é verdadeira ou falsa, que é um modo da lógica, porque ele diz que não é isso. As palavras são convocadas no todo da língua.
ele sempre diz o Ansprung, né, o que é convocado no Sprung, no dito. É claro que é difícil fazer esse jogo de palavras, seria o que é vocado no convocado, né? O que é chamado, o que vem ao centro da cena quando você diz uma determinada palavra numa língua. E ele diz que isso não é apenas da língua grega, não é apenas uma questão de tradução. Isso tem a ver também com uma espécie de tradutibilidade interna a todas as línguas. Quando eu digo verdade aqui, em português, ou quando eu digo certeza, alguma coisa é convocada no todo da língua. Parece que toda a língua ressoa nessa palavra de algum modo. E é um pouco isso que ele quer recuperar, inclusive na palavra aletheia, nessa palavra verdade. E aí ele continua, então, pensar, ele diz, esses homens são pensadores originários, né? Eles são aqueles que pensaram mais. Mas o que significa isso, né? O que é ser um pensador? Vale lembrar, eles são pensadores, tá, Denker? Eles não são filósofos, isso também é importante. O filósofo já é um afastamento do pensador, porque o filósofo é aquele que se aproxima de algum modo do saber. Ele calça luvas em relação ao saber, ele maneja o saber, o filósofo, né? Porque ele é amigo desse saber, ele é próximo a esse saber. Enquanto o pensador não tem essa separação, não tem ainda essa dimensão de ruptura. Né? Ele está diante desse saber. E aí ele diz que é pensar? Pensar é a atenção para o essencial. E aí ele vem aqui com uma questão que é muito importante para nós, que faz muita relação com aquele texto de 1928 que eu citei para vocês, Introdução à Filosofia. Então, a atenção essencial reside no saber essencial. O que usualmente chama-se de saber é estar informado acerca de uma coisa, de uma certa questão. Se vocês se lembrarem do texto do Nietzsche, ele está ecoando aqui. Ele vai falar isso mais para frente. Quando você fala, ele sabe muito algo sobre algo. Né? Então, ele sabe sobre a cultura, ele sabe sobre os gregos, né? Um pouco aquilo que o Nietzsche fala. Também, o homem moderno, ele não é um homem de cultura, ele é um homem que sabe coisas sobre a cultura. Então, essa questão, inclusive por isso, se evita traduzir o título do poema de Parmênides, que é sobre a natureza, é a tradução mais direta, com esse sobre, porque esse sobre é uma relação de predicação. Eu digo algo sobre algo. Então, se traduz acerca da natureza. Ou, se vocês quiserem, os heideggerianos, aqui o Carneiro Leão e o Sérgio, que eu não consigo falar o sobrenome dele, coitado, acerca da natividade, eles traduzem. Então, Perifíceos, né, que é o título do poema de Parmênides, ficaria traduzido não sobre a natureza, mas acerca da natividade, acerca daquilo que vem a ser, acerca daquilo que se move. E acerca, né, gira em torno, não diz algo sobre. Então, ele vai dizer isso do saber. Graças a estes conhecimentos do modo como nós pensamos o saber, que o saber é algo que volta-se sobre as coisas, dominamos as coisas. Este saber de dominação se dirige ao ente cada vez dado a sua estrutura e a sua utilidade. Um tal saber se apodera do ente e domina-o, e com isso vai sempre para além do ente, ultrapassa-o constantemente. O caráter do saber essencial é inteiramente diferente. Aí, voltando um pouco àquela questão que ele fala sobre a filosofia, lembra que a filosofia é ciência, ela não é ciência, ela é ciência como círculo, dizer como que o círculo é redondo? É um pouco isso. As ciências, elas se circunscrevem os seus objetos e elas falam algo sobre esses objetos, dominam esses objetos, submetem esses objetos a um método, ultrapassam esses objetos. O saber da filosofia é absolutamente diferente desse. É um saber pela pergunta essencial. Ele não objetifica o ser. Ele não recorta domínios desse ser. Que domínios? O domínio da sociologia é a sociedade, o domínio da medicina é o corpo, o domínio da educação é o aprendizado, são domínios. E aí eu circunscrevo esses objetos, agarro esses objetos, domino-os por conceitos, me sobreponho a eles enquanto ciência. O saber originário é completamente diferente. Ele diz isso se realiza, esse saber moderno, no modo da objetivação. Em contrapartida, o saber essencial é a atenção e um retroceder diante do ser. Não é um agarrar o objeto, não é formar proposições em torno do objeto, mas sim retrair-se diante desse movimento do que é e se dá
nesse lusco-fusco, né, desse fogo que acende e apaga, que ele fala do Heráclito. E aí, isso não tem nada de metafísico no mau sentido, é metafísico, claro. Uma coisa odara, uma coisa, que viagem. Não, o que ele está dizendo é que todas as ciências, elas têm esse movimento. É o pôr-se no mundo como um médico. Claro que o médico vai circunscrever os seus temas, as suas tecnologias. Mas a pergunta originária do médico como médico não é essa. Ou do químico como químico, ou do engenheiro como engenheiro. Essa é a pergunta primeira, é a pergunta originária, que se perdeu, que se esqueceu. É claro que ele não está falando contra as ciências, só que ele está mostrando como as ciências se constituíram nesse sentido. E voltando, então, a essa pergunta primeira, em relação ao ser, que é desenhada na figura do Parmênides, do homem diante da deusa. E aí eu vou pegar aqui a tradução, que está na página 17, que ele fez do poema que a gente acabou de ler. E a deusa me acolheu com simpatia, ela tomou minha mão direita na sua, e então ela falou a palavra e se dirigiu para mim nesse modo. Ó homem, companheiro de mortais condutores de carro, de aurigas imortais, que te conduzem com os cavalos alcançando nossa morada. Bênção é contigo, pois não um destino ruim te enviou a trilhares este caminho. Pois, em verdade, ele está para além dos homens, é uma via para além dos homens, mas não é o além platônico, percebe? Não é um além, não subir para o céu. Né? Enfim, é além dos homens, por quê? Porque é um lusco-fusco da verdade, fora de sua senda, muito batida, mas sim tanto estatuto como também ordem. Mas é necessário que experimente tudo, tanto o coração intrépido do desencobrimento bem abrangente, que é diferente do âmago inabalável da verdade bem redonda, é esse âmago da verdade abrangente, bem redonda, como também o aparecer na sua aparência para os mortais, onde não mora confiança no descoberto. Porém, também isso haverás de aprender a conhecer como que aparece e que, na necessidade, permanece usado de modo a ser adequado ao aparecer, na medida em que transluz através de tudo e, portanto, deste modo, tudo consuma. Então, ele traduz assim aquilo que a gente leu, são duas traduções diferentes. Se vocês quiserem outra tradução, tem essa daqui também, tá? Que também é bem heideggeriana, que ele vai traduzir assim: e a deusa me acolheu graciosa e profusamente tomou a minha mão direita na sua, e dessa maneira, trazendo o epos à fala, me disse: ó jovem, tu companheiro de mortais condutoras de carro, que te trazem com os cavalos, alçando nossa morada viva, porque de nenhuma maneira uma moira ruim te enviou a trilhares este caminho. Moira se diz destino, né? Quem gostava de assistir, ler os X-Men, conhece a Moira. É necessário que tu experimentes tudo, tanto o ânimo intrépido da verdade bem redonda, como as aparências dos mortais, nas quais não há confiança desvelante. Então, essa é a tradução dos heideggerianos nesse livrinho Pensadores Originários, que, aliás, são os pensadores que o próprio Heidegger chama de originários. Não são todos os pré-socráticos, são só esses três: Heráclito, Parmênides e Anaximandro. E Anaximandro ele não vai tratar aqui. Então, aí ele diz assim, desse poema. Então, ok, é um poema que fala de um homem que chega à porta da deusa. Então, a pergunta para nós é: quem é a deusa? Quem é essa figura da verdade? Ela é a deusa da verdade? E ele vai dizer, ela não é a deusa da verdade, do mesmo jeito que isso aqui não é um poema sobre a natureza. Porque a deusa da verdade é exatamente aquilo que a gente tinha falado. É algo que fala sobre algo, é algo que protege algo. Como ele diz aqui, Ártemis é a deusa da caça, é Diana, né? Deusa da caça. Portanto, a caça está sob as suas bênçãos, né? Ela cuida da caça. Mas aqui não é essa questão, não é uma deusa que fala sobre a verdade. Na verdade, é a deusa verdade, a Letéia, é a deusa verdade. Então, ele vai dizer, Parmênides chama a deusa verdade. Então, é a própria verdade que é aqui experimentada como a deusa. Isso pode nos parecer estranho, pois, por um lado, achamos simplesmente estranho que um pensador coloque o seu pensar em relação com a palavra de um ente divino, porque nós nos acostumamos já que o pensador ele põe as suas hipóteses, ele não é da ordem da revelação, ele não revela o divino. Ele põe suas hipóteses, ele responde a ele mesmo, ele responde à sua racionalidade.
Então, como é vista essa deusa verdade? Por uma parte, como uma espécie de recurso poético, uma hipostasiação, ou uma alegoria, se vocês quiserem, o que, na verdade, é um anacronismo, porque as alegorias são próprias à Antiguidade Tardia, ou, que é o que eu falei para vocês, que está aqui na página 19, como uma espécie de resto mítico. Né? Ele ainda não é um pensador racional, ele tem um resto mítico. Então, logos, que é a razão, e mitos, que é o mito, estão ainda aqui meio misturados, porque ele ainda não chegou a ser aquilo que seria depois um Sócrates, né? Um Platão. É exatamente o que Heidegger está tentando tirar. Não, vamos pensar o primeiro como completo em si mesmo, ele não é uma incompletude, é uma pergunta que pergunta pelo ser. E essa pergunta, ela ressoa na língua grega e ela ressoa nos pensadores posteriores, não ao modo de uma incompletude, mas ao modo de algo que é até mais completo. É menos porque é muito mais. E aí ele vai falar dessa questão aqui, desse sobre, né, desse sobre da determinação. E aí ele vem aqui, ele recapitula, só que quando ele recapitula, ele fala um monte de outras coisas que ele não tinha falado primeiro. Porque, na verdade, é tipo uma aula, né? Como eu fiz aqui. Recapitulando o que a gente viu a aula passada, ele também faz isso aqui. E isso é exatamente como a gente está vendo aqui, é uma transcrição, né? Um pouco de um curso. E aí então ele vai falar, vamos tentar seguir essa ideia de princípio. Ele diz que o princípio não é o início cronológico, não é o início temporal, não é o início do nosso tempo que a gente conta calculando os anos. É, na verdade, Anfang. E ele faz uma diferença aqui que não é begin, é Anfang. Tá? Não é começo, é princípio. E aqui ele está aqui no texto, na tradução, tá. Não é início, é origem, princípio ou começo. No original não tem essas três palavras, é só Anfang. É que é uma espécie de imprecisão da tradução, né? É difícil encontrar essa palavra. Anfang é a palavra que, em alemão, se usa para traduzir o Gênesis. No princípio, era o verbo. No início, era o verbo. Então, a palavra originária, não é o início temporal, como ele vai dizer assim. O início, penso, iniciar-se, despensar num determinado tempo. Pensar significa aqui não o curso de atos de pensar representados psicologicamente, não é o curso de pensamento individual, do ser que domina e que tem ideias e que é um indivíduo. E sim, o historiar-se no qual um pensador é, de sua palavra, e assim fundo lugar para a verdade no interior de uma humanidade histórica. O que lembra isso para vocês? Nada? Nenhum leitor, nenhum autor que vocês leram? Vocês estão aí ainda? Não lembra nada para vocês? Não lembra vagamente Hegel? Quando ele diz que o extrinsicar-se da consciência, que não é a consciência individual, é o espírito, funda, vamos dizer assim, esse conceito historicamente, esse tempo histórico, extrinsicar-se no tempo. Ele diz assim, tempo significa aqui, não primeiramente o ponto do tempo calculado segundo anos e dias, esse tempo do cálculo cronológico, e sim, antes, a época, a situação das coisas humanas e o lugar de referência do ente humano. Portanto, a origem não é esse pensar sobre as coisas, é esse pensar do ser. Vocês estão aí, gente? Eu estou falando sozinho. Diga aí. Estou aqui, professora. Então, se tem alguém, tudo bem. Nós estamos aqui, professora. É porque para chegar no nível da dúvida ainda falta muito ainda. Tá bom. Aí ele diz assim, ó, isso aqui vai ficar mais claro. A origem, o Anfang, é o digno de ser pensado, e o pensado nesse pensar primordial. E aí ele diz, o pensar usual, o pensar pré-científico, científico, o pensar cotidiano, o que a gente pensa por aí, ele pensa, na verdade, as coisas uma por vez. Imagina. O pensar a ciência, eu penso uma coisa uma por vez. Eu vou dar um exemplo. A sociologia, ela pensa a sociedade, o homem na sociedade, então ela circunscreve uma parte do ser para pensar. A medicina pensa uma parte do ser, o corpo. Nas conversas cotidianas, a gente circunscreve um elemento do ser. Por exemplo, a gente vai falar da data da prova,
a gente está falando de um elemento do ser, né? Uma coisa específica. A gente não fala do todo. Então, você fala de uma coisa a cada vez circunscrita numa ordem. Essa é a ciência e a fala comum, científica ou pré-científica, ele diz. Esse pensar é um discorrer sobre o ente, sobre as coisas, sobre o ser, né? Cujo o conhecer o domina e controla de modo diverso. O pensar, primeiro, é um retramimento diante do ser. É um pôr-se diante da deusa, é uma espécie de epifania nesse sentido. É um pôr-se diante disso que esconde, que se esconde, mas ao mesmo tempo que do qual você não consegue se encobrir, se ocultar. Então, ele vai dizer que esse pensamento é o pensamento do princípio. Não, é aquele momento em que não é existencial, tá? Que você se põe a pensar por que existe algo? Aquela pergunta que você se põe assim. Não é pensar assim, por que essa caneta é roxa? Isso é um pensamento circunscrito. Né? É um pensamento que tem uma forma, que está voltado para uma coisa, que tem ser, claro que é, mas que é circunscrita. Agora, quando eu pergunto pelo ser, é um retraimento diante dessa pergunta, porque ela não consigo nem circunscrevê-la. E aí ele vai dizer, das Ein ist der Anfang. O ser é o início. O ser é o princípio. O que é o princípio? É aquilo que se dá a pensar. E o que é esse princípio? É a physis, é o ser, é aquilo que é. Essa é a pergunta originária. Esse pôr-se no mundo do médico, por exemplo, não é o pôr-se no mundo em relação a procedimentos, a remédios, a formas de tratamento. É um pôr-se no mundo, antes de tudo, em relação ao ser, a essa pergunta original. E depois, é claro que você circunscreve e vai fazer essas perguntas científicas, né? É por isso que a filosofia ela é mais do que ciência, não porque as ciências estão todas dentro da filosofia, mas porque ela pergunta pelo ser, e não pelos entes, pelas coisas, pelas circunscrições do ser. E aí ele vai dizer, Anaximandro, Parmênides e Heráclito são os únicos pensadores originários que pensaram o ser. Anfänglich Denken. Se vocês quiserem o Anaximandro é super curtinho, o trecho, nossa, tem umas coisas aqui dentro, nada a ver. Peraí. O Anaximandro, que ele não cita, tem um parágrafo só. Heráclito, tá, isso aqui tá meio assim, doente mesmo, né? Olha, tá tudo desmontado. O Anaximandro tem que ser o primeiro, né? Aí ele, ó, o Anaximandro tem um fragmento, que eu vou ler para vocês nessa tradução um pouco estranha. De onde provém as realizações, retornam também as desrealizações, pois, de acordo com o vigor da consignação, elas concedem umas às outras articulação, e com isso também consideração pela desarticulação, de acordo com o estatuto do tempo. Essa é a tradução do Anaximandro. Ou, se vocês quiserem, nessa tradução dos pensadores, Anaximandro de quem ele não fala, está aqui. O Anaximandro é o primeiro? Não, é o segundo. Aqui, que eu acho mais bonito, tá? Enfim, aí tem uma doxografia enorme para um trechinho bem pequeno, né, do Anaximandro. Pois tudo ou é princípio ou procede de um princípio, mas do ilimitado, que é o aperion, né, aquilo que não tem perímetro, não há princípio. Se houvesse, seria sem o limite. E ainda, sendo princípio, deve também ser não engendrado e o indestrutível, porque o que foi gerado necessariamente tem fim e há um término para toda destruição. Por isso, assim dizemos, não tem princípio, mas parece ser o princípio das demais coisas e de todas envolver e a todas governar. Como afirmam os que não postulam outras causas além do limitado, como seria espírito ou amizade, e isto é que é o divino, pois é imortal e imperecível, como diz Anaximandro e a maior parte dos físicos, que essa aqui a citação chegou para nós a partir de Aristóteles. Então, Anaximandro diz isso. Aquilo que não tem limite, porque se tivesse limite seria uma coisa, aquilo que não tem começo nem fim, porque é o princípio, mas, portanto, não pode ter começado, então ele está também perguntando, num certo sentido, pelo originário, pelo ser.
Então, ele continua dizendo um pouco das nossas ciências, que as nossas ciências, as ciências modernas, elas são ciências que agarram as coisas. Agarrar, né? Elas pegam as coisas, conceituam e transformam as coisas em algo para mim, uma ideia, um conceito, uma proposição. Ele diz isso aqui. Mas já tem sido dito, em geral, acerca do pensar dos pensadores, que o pensar seria um retrair-se diante do ser. A origem como não tomam a origem como um pesquisador agarra uma coisa. Esses pensadores também não pensam a origem como uma construção autoproduzida do pensamento. A origem não é alguma coisa que depende do favor desses pensadores, com o que eles procedem deste ou daquele modo. A origem, portanto, não é algo que eles produzem individualmente. Não é eu quero produzir um conceito, uma hipótese e tal. É um retraimento diante do ser, na verdade, como ele vai dizer aqui. E aí ele vai vir com a questão, já que ele falou que a deusa é a verdade, né, ele vai dizer então que esses pensadores que pensaram menos, pensaram mais, e ele vai dizer, por exemplo, a típica situação de que o pensador moderno necessita de um livro de mais de 400 páginas para dizer algo que ele tem a dizer, é sinal inconfundível de que o pensar moderno está fora do âmbito do pensar originário. Nesse contexto, podemos recordar da crítica da razão pura de Kant e da fenomenologia do espírito de Hegel. Então, e aí ele vai falar do Descartes e do Leibniz, que têm textos muito curtos e que, no entanto, inauguram um novo pensamento. Então, às vezes, pensar é pensar coisas simples, né? Então, não pensar a dificuldade do pensar moderno que precisa desses livros imensos. E aí ele vai fazer todo agora uma digressão pela tradução da palavra aletheia, que é exatamente por isso que a gente vai aproximar esses dois autores. E ele vai dizer que a questão não é uma questão de tradução, não é uma tradução melhor ou pior ou mais refinada, mas sim uma tentativa de recuperar também no alemão e também no português o como essa palavra aletheia, por exemplo, ela vai pulsar, convocar a nossa noção de verdade. O que é convocado quando eu digo verdade, o que é convocado quando eu digo aletheia. E como que eu consigo recuperar esse exercício da aletheia dentro da língua alemã, o que não é um problema só de tradução, ele vai dizer, não é a tradução. E aí ele vai dizer, por exemplo, assim, se, por exemplo, a palavra caminho ocorre na tradução, ou a palavra coração, ou âmago, como é traduzido no outro texto, então não está de forma alguma decidido sobre o que significa caminho ou coração. Eu tenho que pensar como caminho e coração são referidos, vamos dizer assim, dentro da língua. Tanto que o outro poema vai traduzir exatamente não por coração, mas por âmago, que eu acho bem mais bonito. E aí ele vai dizer, então, essa questão do velado da aletheia, que está velado, e vale lembrar que todo esse trecho da introdução, duas indicações de tradução de aletheia, e o que significa a aletheia, a deusa da verdade. Então, ele vai voltar àquela ideia de que você tem o alfa privativo ilete, que é uma palavra que diz esquecimento, ocultamento, que tem toda uma relação com outros termos, como lató e lântano, como ele falou no outro texto, e aí ele diz aqui na página 27. O que os gregos nomeiam com a palavra aletheia, traduzimos usualmente com a palavra verdade. Se, no entanto, traduzimos a palavra grega literalmente, então ela diz propriamente desencobrimento, e não descobrimento, porque o que descobre simplesmente desvela. Desencobrimento mantém o encoberto, percebe? E aí ele continua. É como se a tradução literal consistisse simplesmente em confrontar nossa palavra numa correspondência com a palavra grega. Na medida em que a correspondência é o início da tradução literal, na verdade também já é o seu fim. Mas a tradução de aletheia não se esgota em tais imitações de palavras, que então muitas vezes são artificiais de mau gosto, tipo acerca da natividade. Né? Se simplesmente substituirmos a palavra grega aletheia pela nossa palavra desencobrimento, ainda não a traduzimos. Isso só acontece quando a palavra desencobrimento, a ser transposta, nos coloca no âmbito, no modo de experienciar a partir do qual a cultura grega, e no caso atual, o pensador originário Parmênides, fala a palavra aletheia.
Assim permanece um jogo inútil, fútil de palavra, quando o exemplo da palavra aletheia se torna moda reproduzir a aletheia como desvelamento. Ah, então você acha que você está falando super chique. Ou, por exemplo, hoje em dia, que é super moda, porque a gente recuperar a pronúncia, né, que não é Sócrates, é Socrates, Socrates, né? Não é Heráclito, é Heracleitos, né? Então você acha chique falar assim e tal. Mas não é essa a questão. Não é recuperar o como os gregos falavam, uma espécie de erudição, porque seria só uma erudição. É tentar pensar o que essa palavra carrega, né? Desencobrimento. No entanto, essa última, que deve agora substituir a palavra verdade, desencobrimento, refere-se à essência da aletheia e deve ficar registrado que o significado da palavra verdade surge casualmente do uso óbvio e posterior da palavra ou de uma informação de um pensar posterior. Então, desencobrimento é uma forma de traduzir, que ele acha melhor do que descobrimento, porque carrega exatamente essa questão de manter esse jogo de encobrimento. E aí ele vai falar uma coisa no finalzinho, aqui ele vai falar, por exemplo, assim, a gente tem que pensar o que é convocado dentro quando você fala uma palavra, né? E aí ele faz uma questão que é muito voltada aos estudantes, né? Ele diz assim, quando você diz a palavra universidade, o que ela convoca, né? No todo da língua. E quando os alunos dizem uni, provavelmente eles deviam fazer uma abreviação, tipo a gente fala facul, né? Vou lá para facul, né? Vou lá para uni. Aí, o que quer dizer uni? E o que se perde nessa abreviação da palavra meio cotidiana? E aí ele diz assim, mas a palavra não é ferramenta, mesmo para alguém que sustenta ser a linguagem somente um meio de troca ou de comunicação, e desprovida de qualquer tipo de essência, né? De tal modo que seria indiferente se disséssemos universidade e pensássemos ainda em algo, ou se somente falássemos de passagem sobre a uni. E aí ele fala, talvez se estude hoje somente na uni. Então, o que ele está falando? Exatamente, talvez hoje tenha se perdido exatamente essa pergunta originária da língua. Em vez de estudar numa universidade, com tudo que a palavra universidade convoca, os alunos só vão para a facul, né, para a uni. Se tenha se perdido exatamente isso que a palavra põe, né? Na ciência, de fato, os homens podem ocupar-se com palavras, como, por exemplo, se alguém tratasse da história da evolução dos insetos da Terra. Aletheia, numa tradução lateral, significa desencobrimento. É um pouco essa questão, não é uma palavra tal como aquela que é convocada na ciência. E aí ele vai falar no finalzinho desse texto, que é, na verdade, a primeira recapitulação, depois começa a parte 1, que seria a outra aula, exatamente a questão que fica obscura no Aletheia e nos trechos lá do Heráclito. E veja como ele coloca, então, Heráclito e Parmênides como ressoando no mesmo problema. Ele vai dizer, em correspondência a esse encobrimento, que é da tradução, a verdade é para os gregos algo como que negativo. Ela não é positiva como o nosso Veritas. Com isso, vem à luz um fato estranho para o qual a palavra verdade, no seu significado usual e desprovido de negação, como também veritas e verité, né, que é a palavra francesa, porque verdade em alemão não é assim, enfim, bloqueia o caminho. O que o prefixo a, o alfa privativo, e o que na verdade em alemão também não é des, em alemão deixa eu achar aqui. Em alemão é né? Verbogenheit, né? Que é esse né? Que é o des, né? Então esse prefixo, que é o prefixo de negação, né? Como o des, na palavra aletheia e desencobrimento, propriamente significa, num primeiro momento, pouco decidido e fundado, o que também acontece com o significado do encobrimento entendido como remoção e negação. No início, só vemos claramente que a essência da verdade como descobrimento é contraposta de algum modo ao encobrimento. O desencobrimento está, assim, parece, numa luta com o encobrimento, e a essência dessa luta permanece em disputa. Então, não é uma verdade que vem toda ao claro. A disputa com o encobrimento, com a physis que ama esconder-se, é própria àquilo que os gregos chamam de verdade. Então, essa deusa que mostra os dois caminhos, enfim, como se põe a verdade para os gregos.
E vocês vão perceber, né, como a gente falei a aula passada do Carnap, como Carnap faria uma crítica completa a essa noção, e aqui o Heidegger está um pouco respondendo. Carnap diria, tá, mas o que você colocou dentro do pacote semântico da palavra encobrimento? Ou da palavra verdade? Ou da palavra letéia? Ou da palavra que é o exemplo que o Carnap dá. O que você colocar aí como pacote semântico, eu aceito, eu convenciono. Se você me disser que a que é princípio, ok. Se você me disser que a letéia é verdade, ok. Eu convenciono esse pacote semântico para essa palavra, porque é convencionado. Agora, se você não convencionou para mim, eu não sei o que você quer dizer com essa palavra, se você me diz shibu, e você diz que shibu é caneta, sabe assim, se você cria uma linguagem em que a palavra não explicita qual o seu pacote semântico, eu não tenho como verificar se ela é verdadeira ou falsa, enfim, então ela não quer dizer nada. Né? Muito embora eu possa dizer, convencionar que isso aqui se chama arqué, e pronto, arqué é a roxa. Então, é o pacote semântico da palavra. O que o Heidegger quer dizer aqui é o contrário, ele fala, não, é o todo da língua que ressoa quando eu digo desencobrimento, e não descobrimento, e não verdade. Porque desencobrimento tem a negação e o encobrimento. E esse encobrimento continua pulsando lá, como se eu tivesse sempre que estar nesse lusco-fusco do fogo que acende e apaga na mesma medida. Então, um pouco essa questão que o Heidegger recupera é de uma linguagem que é o todo que é convocado nessa linguagem, que não pode ser resumida, atomizada em partes lógicas. Do mesmo modo que a ciência, quando ela se separa em blocos e só se volta às coisas, como o sentido da dominação, ela também perde essa pergunta originária. E ao invés de você ir para a universidade, você vai para a uni. Né? Você vai fazer uma coisa ali que é totalmente desprovida de um sentido superior, de um sentido maior. Eu vou lá para a uni, vou pegar meu diploma, vou trabalhar, tal, e você não tem essa convocação, embora é claro que as técnicas da ciência, elas continuem existindo. Não está dizendo que o médico não deve estudar medicina, só que ele tem que saber que ele não é médico só quando ele põe o jaleco, ele não foi à uni e tem um diploma. Ele, na verdade, participou daquilo que é convocado na palavra universidade, né, que é esse modelo, né, que o Heidegger fala bastante disso no texto Introdução à Filosofia, que é um modelo de como você se põe numa sociedade. Então, tem a ver também com esse movimento para a sociedade, embora não seja social, no sentido da sociologia, que ele está falando, né? Mas um pouco como você se põe no mundo, né? Como essa ciência se põe no mundo. Então, é um pouco essas questões do Parmênides e do Heráclito e do Anaximandro que o Heidegger traz, e faz, portanto, também esse movimento da metafísica pós-Nietzscheana para os seus primórdios, para a sua arqué. Né? Remete o fim para o começo, porque o começo é o último, é o principal, é o essencial, porque faz a primeira pergunta. É uma pergunta que, perguntando menos, pergunta mais. E depois, o movimento da modernidade é perder essa relação com o ser e voltar-se aos entes, às coisas, à dominação pequena, às circunscrições cotidianas, né? Então, e perder exatamente esse ressoar originário das perguntas filosóficas. Um pouco essa questão que o Heidegger põe, queria que vocês ficassem com um pouco isso na cabeça, porque vocês vão ver quando a gente for para o Quine, tudo muda. O Quine não fala em metafísica, ele fala em metafísicas, que são modos de dizer, não são metafísicas conflitantes. Ele não fala em ser, em ontologia, né? Porque aqui você está falando de uma ontologia do voltar-se ao ser. Ele fala em ontologias, no plural. Então, não existe voltar-se ao ser. Existem modos variados e metodológicos de aproximar-se mais ou menos de elementos da natureza. Então, vocês vão ver isso no texto do Quine, na semana que vem, como é um outro planeta, realmente. Embora o Quine nem está se preocupando mais com o Heidegger, já passou, né? Sim. Vocês têm alguma questão, ou várias? Enfim, eu não vou perguntar nada sobre esse texto. Na verdade, um pouco esse movimento, como eu falei para vocês, de trazer esses textos, sem fazer uma história da filosofia clássica, né? Falar de Platão, é falar também desses autores, né? É trazer um pouco esse ressoar do grego,
para cá e fazer um pouco também esse movimento de mostrar para vocês o que é estudar a filosofia antiga, né? O que é estudar esses autores. Vocês vão estudar um pouco de grego. Volto a dizer para vocês, quando vocês forem estudar grego, vocês vão lembrar de mim que minha pronúncia é horrorosa, porque eu realmente nunca estudei grego, eu só aprendi a transliterar, né, a ler um pouco, tá? Eu leio mais ou menos, e traduzir, eu nunca ouvi. E aí, mas vocês podem fazer esses cursos de grego na própria filosofia, aprender a traduzir, aprender a ouvir, a fazer pronúncias mais aproximadas, né? Porque são pronúncias restauradas, Heracleitos, Sócrates, e entender um pouco também esse jogo dessa língua, né? Do latim também, a gente também tem curso de latim na filosofia, então fica aí muito um convite para vocês, né? De estudar essas línguas, estudar essas dimensões da filosofia, vistas evidentemente aqui por um viés contemporâneo, tá? O Heidegger está muito preocupado com a ciência moderna, não sei se vocês perceberam que o tempo todo ele fala dessa relação ciência moderna, o que refaz um pouco aquele movimento do Nietzsche, quando Nietzsche fala se um homem grego viesse para a modernidade, encontrasse um homem moderno. Então, é um pouco o que o Heidegger está fazendo também, né? Essa contraposição, né? Enfim, do pensamento originário para o pensamento moderno, da ciência moderna. Outro parêntese que eu acho que é interessante é as primeiras recepções do Heidegger, as recepções bem importantes da filosofia heideggeriana, se deram no Oriente, no Japão. E dá para entender um pouco por quê, né? Por causa que é um pensamento que, ao não ser exatamente filosofia no sentido ocidental, se aproxima muito desse movimento do nada como produtor, da negação, de um pensamento que é voltado ao pôr-se diante da contemplação do ser, que foi muito compreendido pelos orientais, né? por esses autores. E hoje em dia, claro, existe uma filosofia oriental, existe uma filosofia no Oriente que é o nosso modelo, né? Leitura de texto e tal, mas se aproxima muito do modo de concepção. Os orientais entenderam muito rapidamente, os japoneses, por exemplo, entenderam muito rapidamente essa filosofia que é uma filosofia na qual o nada ou a negação é potente, porque a gente entende modernamente o que existe uma coisa e o nada não é nada. Então, esse outro movimento, assim, né, que é um outro modo realmente de conceber. Se vocês quiserem falar uma palavra moderna, é uma outra epistemologia, né? Assim, que foi um pouco apagada, que é um pouco apagada pelo Ocidente, mas que está lá, muito pulsante, né? Enfim, então, isso é só uma curiosidade, né? Assim, embora Heidegger tenha dito que se disse filosofia, se disse ocidental. Por quê? Exatamente por esse movimento que dá na ciência moderna, que é uma ciência ocidental, né? Um pouco por isso. Vocês teriam várias questões, nenhuma, alguma? Eu tenho Ah, até fala, fico até diga. na dúvida se eu pergunto ou não, que realmente Pergunta. os textos aí dessa terceira fase aí do curso são complicados, então deixando várias dúvidas mesmo. Não, mas Minha, diga. minha pergunta é justamente sobre essa questão dos pensadores originários, que ele diz que eles são originários não porque eles são os primeiros, mas justamente porque eles pensam na origem e tudo mais. E tem um momento que ele fala que eles, por procurarem essa origem, mesmo na simplicidade, eles conseguem ser maiores do que aqueles que hoje em dia pensam na complexidade. E nisso aí eu fiquei talvez um pouco confuso, sabe? De que modo isso é maior, entendeu? Do que um pensamento mais complexo. Na verdade, ele diz que eles pensaram menos e por isso eles parecem para nós um pouco toscos, mas eles pensaram mais, né? Um pouco essa ideia. Porque eles pensaram o ser, enquanto que o esquecimento desse ser, ou seja, o esquecimento dessa pergunta pela physis, pelo que é, que foi circunscrevendo, por exemplo, Kant, na Crítica da Razão Pura, pergunta pelo sujeito do conhecimento. Então, ele escreveu mais, mas ele escreveu menos, porque ele circunscreveu. Hegel pergunta pelo espírito,
que é um movimento do ser, mas é menos. Porque depois ele até fala, existe, claro, as meditações metafísicas, que são super curtas, nem 100 páginas, e o Tratado da Monadologia do Leibniz, que tem, acho que, na minha versão, acho que tem 6 páginas. É bem curtinho. E são revolucionários. Ele diz assim, na verdade, talvez até por isso, porque foram mais diretos e menos, e circunscreveram menos, né? E a crítica da razão pura é o quê? É um texto sobre o sujeito do conhecimento. Os textos de Platão, sei lá, pegando a República é um texto sobre a justiça, né? Sobre a cidade ideal em relação à justiça. Percebe? Enquanto sobre o que fala o poema de Parmênides? Sobre a physis. Sobre o que fala Heráclito? Sobre a physis, sobre o ser. Sobre o que fala Anaximandro? Sobre o ilimitado, o apérium, sobre aquilo que não tem bordas, portanto, sobre o todo, sobre o ser. Então, eles perguntaram mais. Enquanto se você vai para Aristóteles na física, que é quem cita o Anaximandro, ele já está pensando menos, porque ele já circunscreveu. E embora você circunscrevendo, você pense mais. Então, um pouco essa questão, né? Que não é, na verdade, que ele está negando, assim, parece que ele está negando Platão, mas ele tem cursos sobre Platão, tem um texto enorme sobre Platão, que a tradução, o livro é super caro, mas faz tempo que eu quero comprar. Ele tem textos sobre Kant, ele tem um texto sobre... Não é que esses autores não interessem para ele. Ele tem esse comentário enorme sobre a fenomenologia do espírito, sobre a introdução da fenomenologia. Ele cita a introdução inteira e comenta. Então, é claro que ele está pensando também nesses outros autores. Inclusive, ele diz, né, Heidegger diz que o modo de acesso ao ser do homem moderno, a nossa abertura ao ser, né, então a nossa proximidade ao ser, é a da ciência moderna. Né? Talvez nós não vamos nos tornar Parmênides, né? O nosso acesso ao ser, ele tem a ver com essa dimensão moderna, com o pôr-se no mundo moderno. Mas é preciso pensar o que se perde aí também, nesse sentido, né? Por isso que eles pensaram mais, porque eles não pensam, ele vai fazer muito essa distinção do ser e do ente, que é uma tradução, né? O ser é o que é, e o ente é o indivíduo, por exemplo, é a coisa, né? É o separado. Então, o ser, o ser é a natureza, o ente é a árvore, o homem, o cachorro, né? Uma circunscrição, que faz parte da physis, mas já é uma pergunta circunscrita. Você se volta ao ente. Então, é ôntico, né? Para o ente, não é ontológico, né? Não é uma pergunta pelo ser, pelo tom, pelo aquilo que é. Então, que é a pergunta primeira, se você for pensar no Aristóteles. Quando Aristóteles escreve a metafísica, que acho que eu falei para vocês, né? Todas as ciências são filosofia, é uma palavra geral para filosofia. E aí ele diz que existe uma filosofia, que é a filosofia primeira, que é a ciência essencial. E é um pouco nesse sentido que eu acho que o Heidegger vai. Essa ciência é a ciência que pergunta o ser como ser. Enquanto as outras ciências, ele diz a medicina, o Aristóteles, a medicina pergunta pelo ser em relação à saúde e à doença. Percebe? Assim, a filosofia pergunta o ser em relação àquilo que faz dele ser, o ser como ser, né? Aquilo que faz o ser ser. Então, o homem como homem. Essa é a pergunta essencial, é a pergunta da metafísica. É por isso que ele chama de filosofia primeira. Na filosofia, as outras são ciências, elas são ciências da relação. O ser se diz de vários modos. Ele se diz pelo modo da parte, pelo modo do todo, pelo modo da relação. A ciência que diz o ser pela essência é a filosofia primeira, que é o sentido da metafísica, né? Então voltar à metafísica, a isso que era a sua essência, que fazia da metafísica metafísica, é um pouco a questão, né, do Heidegger. E eu queria só fico meio repetindo essa questão da ciência moderna, porque senão fica parecendo também, e há toda uma assimilação dessas, que eu não estou nem falando que é ruim, que há quase que uma espécie de pensamento um pouco esotérico, né? Assim, parece que você entra numa espécie de uma coisa meio iniciática, quase religiosa, né? Não sei se nessa questão do ser e tal. E existe toda uma leitura que é mais não religiosa, mas que tem um pouco essa relação com do Heidegger, né?
E eu sempre tento puxar mais para uma questão de teoria do conhecimento, né? De uma pergunta que é uma pergunta em relação à universidade, né? Por isso que eu marquei aqui, que ele falou da universidade. Portanto, em relação ao conjunto das ciências, né? Então, ele vai falar também nesse mesmo curso de introdução à filosofia, ele fala que o livro do Descartes, Meditações Metafísicas, tem por título, em latim, Meditações sobre Filosofia Primeira. Então, Descartes retorna ao sentido original da noção de metafísica. Meditações sobre Filosofia Primeira, porque o Descartes escreve o Discurso do Método, que é o método de todas as ciências, fala da árvore do conhecimento, da medicina, fala desse geralzão. E aí ele vai falar, mas eu tenho que pensar as raízes dessa árvore, que é a pergunta original, que é a filosofia, que é a ciência primeira. Então, as meditações metafísicas vão fazer isso. É como eu posso ter uma certeza, mas aí, claro, é no modo moderno, né? Como que eu posso ancorar o saber em alguma certeza primeira? Então, quem vai fazer esse movimento, é uma pergunta original, vamos dizer, originária, é a metafísica, é a filosofia. Né? O próprio Descartes, apesar de toda a crítica que o próprio Heidegger faz, porque Descartes vai matematizar, né, a matéria matemática da própria pergunta, né, que a pergunta é uma dúvida, tal. Isso aí é a filosofia moderna. Se vocês quiserem também, a gente tem professora de filosofia moderna que estuda Spinoza, vocês vão gostar bastante. Se vocês quiserem fazer o semestre que vem, essa disciplina, Introdução à Filosofia, assim, falando não heideggerianamente, falando das coisas voltadas ao comum, né, as coisas que não são metafísicas, ela é pré-requisito para praticamente todas as disciplinas do currículo de filosofia, praticamente todas. Então, é uma abertura, né, que vocês têm, se vocês quiserem ir depois, se vocês se interessaram, por exemplo, por Heidegger, porque tudo que vocês estão vendo aqui é bem pincelado, né, assim, a gente está passando muito rápido, só queria fazer meio um quadro mesmo. Vocês se interessaram por Descartes, por Hegel, por exemplo, o semestre que vem tem esse curso de ética e o professor é hegeliano. Eu não sei se ele fala sobre Hegel, acho que ele fala sobre Aristóteles, vai construindo um pouco essa história da ética. E depois tem professor de filosofia antiga, ele é aristotélico, também trabalha com Aristóteles. Depois tem professor de filosofia medieval, enfim, você vai entrando nesse universo. Professor de filosofia moderna, que trabalha com Descartes, Leibniz e Spinoza, que são os grandes sistemas de pensamento moderno, que é encantador. A filosofia moderna é uma coisa muito encantadora, porque é uma máquina de pensar, de argumentar, assim, por mais que aquilo, voltando um pouco à questão do sistema, dessa noção nossa estrutural, que as perguntas pareçam para nós um pouco descabidas, né? Se Deus criou o mundo, né? Se ele é imanente ou transcendente, mas a construção, ela é tão potente que ela serve para explicar outras coisas também, sabe? Então, vocês vão gostar bastante se vocês se moverem, assim. Mas não sei se eu fui respondendo outras coisas, né? Assim, a questão. Mas é um pouco isso, eles pensaram menos, porque eles pensaram menos circunscrito. Ele fala sempre dessa questão, né? Se vocês forem olhar no texto. Dominação, circunscrição, agarra, domina. A palavra domínio, que eu não preciso recuperar qual a palavra em alemão que ele usa, mas não é à toa que se traduz por essa palavra, porque domus, domínio, é aquilo que circunscreve, é aquilo que é fechado, né? Assim, é colonizado. Então, as ciências fazem isso, os conceitos agarram, né? Eles agarram os objetos e transformam os objetos numa abstração, que não é mais o objeto, é a ideia do objeto. E isso é muito movimento da filosofia moderna e da ciência moderna também. Quando a lógica faz isso, né? Ela transforma as coisas numa uma função dentro de um enunciado. Um X é igual a Y. Sabe? E é isso que a lógica faz. A lógica formaliza, inclusive. Então você perde exatamente essa dimensão do ser para agarrar o ser e transformá-lo num conceito. É claro que a ciência faz isso, sem problema. Mas ela precisa saber que ela faz isso, né? Ela precisa perceber esse movimento e recuperar, talvez, o porquê ela faz isso. Então, um pouco essas questões que o Heidegger põe, né? Mas, claro, tem várias leituras heideggerianas, inclusive esses que eu citei para vocês,
o Carneiro-Leão, Manuel Carneiro-Leão e Sérgio Wróblewski. Tenho uma dificuldade de falar esse nome, e olha que eu falo esse nome há anos. Que são tradutores, eles são heideggerianos famosos do Brasil. Tem uma leitura de Heidegger. A gente tem um heideggeriano no departamento, que é o professor Marcos Aurélio, que também tem uma leitura mais voltada para questões existenciais, para a fenomenologia da religião. Então, tem várias leituras também desse autor. Aqui eu quis puxar mais essa questão, inclusive porque eu fiz esse contraponto com o Carnap, que é em relação à universidade e, portanto, às ciências, né? Mas você tem várias dimensões do pensamento heideggeriano, que não é um pensamento fácil, tá? Enfim, mas... Tem um colega, né, professor da filosofia, que ele fala que os alunos estudam Heidegger e começam a falar tudo com um hífen, né? Porque é encobrimento. O Heidegger faz isso com as palavras, né? Ele vai desmontando as palavras, né? Mas... Então, não sei se vocês têm mais questões, assim, vocês podem formular as questões também e colocar lá no chat depois, se vocês quiserem. Porque vai caindo, assim, né, as fichas. Mas leiam o poema depois no... Ou se vocês quiserem ler esse aqui, tem um também, deixa eu ver se eu acho aqui, que é de um laboratório de tradução, que eu acho que é de uma universidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Simpódio Ossia. Não. Que é uma outra tradução também, que é bem colada, vamos dizer assim, ao original, mas eu não vou achar. É um laboratório de tradução, né? Que as pessoas ficam fazendo experimentos de tradução, porque na verdade é um grego diferente também, né? Porque é pré-socrático, portanto é anterior a Platão, e é anterior, portanto, a esse grego, que é o grego que a gente aprende, que é o grego ático, né? Que é o grego que também foi mais dicionarizado e gramaticalizado. Tanto o Heráclito quanto o Parmênides são um grego mais difícil. Difícil não, é diferente, né? Mas... Então, voltando aqui, eu finco o começo, então a prova fica para o dia 18, né? E não sei se vocês têm mais questões, se vocês querem comentar mais alguma coisa. O resultado do jogo, essas coisas também, que faz parte daquilo que o Heidegger chama de tagarelagem, conversação. Ele tem uma palavra para isso. Ele fala que a gente esquece o ser também, porque a gente fica nessa tagarelagem, nessa fala, né? Esqueci a palavra que é usada mais para traduzir, mas ele trabalha isso também, né? Você se perde nessa fala que é vazia, né? Que é a fala da conversa, do dia a dia. Esqueci a palavra que se usa para traduzir isso, que pergunta pelo resultado do jogo, ela fala que assim vai indo, né? E ela se afasta exatamente, ela ocupa o espaço desse pensar original, né? Enfim. Tagarelagem, acho que não sei, tem uma tradução clássica para isso. Então, gente, eu vou parar a gravação, se vocês quiserem conversar mais, porque aí fica uma gravação muito... Eu estou devendo alguma gravação.